Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do resumo da semana. O momento em que você tem para ficar por dentro de tudo que aconteceu de relevante na política nacional e internacional. Esse programa, sempre é bom repetir, passa no Política do Bom Senso e também no canal do Ricardo Rous, que, como vocês podem ver, está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Danilo. Sempre um prazer estar aqui participando desse bate-papo de política internacional e nacional, que eu já vi que tem aqui uma primeira... Que agora há pouco a gente já viu repercussão, enfim. Isso. O mundo tá pegando fogo, né? Bem, antes de falar das notícias do mundo pegando fogo foi que ótimo, quase literal. Danilo. Desculpa, gente. É por causa do aquecimento global, foi isso que eu quis dizer. Tá bom. Tá? Agora que eu percebi que realmente tem tudo a ver com um trocadilho infame. Mas enfim, está no Ricardo Rous, dá uma olhada também no Política do Bom Senso. Está no Bom Senso? Dá também uma olhada lá no Política do Ricardo Rous. Se inscreve, compartilha, comenta esse vídeo e também dá uma curtida se você tiver essa disposição. Primeira coisa que eu tenho que fazer, aqui no resumo passado, nós falamos do STF, que julgou em repercussão geral um caso em que duas mulheres em união estável tinham uma direito à maternidade e outra à paternidade. Aí você perguntou como é que era o casal homem-homem. Exatamente a mesma coisa, tá? Algumas decisões já deram a maternidade para um pai solo. Então, eu adoto uma criança sozinho. Eu tenho direito à maternidade de 180 dias. E também um casal de dois homens também conseguiu a mesma coisa que no passado. Paternidade para um, 5 dias, e maternidade para outro, 180 dias. Então, só para não deixar essa ponta solta do resumo passado, que eu prometi que ia trazer. Aqui está. Isso aí, Bem, doutor. eu fiz o seguinte, eu peguei as notícias rápidas também, que nós costumamos a fazer no finalzinho do nosso resumo, e coloquei elas no meio aqui, e a gente toca o barco, tá bem? Tá bom. Comecinho da semana, nós começamos em domingo, Putin foi reeleito presidente da Rússia, e ele está no poder... Está de BC. Nossa. Se alguém tivesse alguma dúvida, né? Que surpresa. Ele está no poder desde 2000, gente. Então aí você já tem 24 anos e o mandato foi renovado por mais 6. Um momento ele virou primeiro-ministro, né, com o Medvedev, esses nomes impronunciáveis, mas ainda assim dizem que o Medvedev era só uma fachadinha. Peça de ferro, quem estava realmente no comando era o Vladimir Putin. E você duvida de você duvida disso? Nenhuma. Não, enfim. Eu não falo mal porque os tentáculos deles se expandem das fronteiras da Rússia. Mas enfim, mais uma eleição aí com quase 87% de aprovação. A última dele foi com 77, agora com 87. Daqui a pouco ele chega no 97. Xi Jinping da China, que é 100% de votos. Eu vi também um vídeo no qual mostrava uma urna de uma cabina de votação e do nada aparece um soldado dando aquela conferida se você estava votando de forma correta, né? Enfim, a Rússia ali também tem muitas denúncias de fraude eleitoral e supressão da oposição. Veja o exemplo do Navalny, né, que era o principal opositor de Putin e infelizmente mês passado, acho que esse mês ainda aconteceu o enterro dele porque ele estava num gulag doido lá na Sibéria e morreu por mortes naturais. Isso, e o que vale ressaltar também, Danilo, é que apesar dele já estar há 30 anos, 20 e poucos anos no poder, ele ainda pode, esse mandato dele vai até 2030, e ele ainda poderá ter mais uma reeleição. Ou seja, de 2030 até 2036. Ou seja, e aí ele seria o mais longevo líder russo, superando Stalin, que é quem está no topo desse... Eu acho que se ele já terminar até 2030, ele já passa o Stalin. Eu fico pensando o seguinte, por que não assume logo a monarquia? Isso, já vai logo direto, né? Vai ficar com essa... A Siri quer participar aqui. Participe aí, Siri. Vamos dar uma desligada. Pronto. Por que já não assume logo a autocracia russa que segue? Enfim. Não gasta dinheiro com eleição, não tem que ficar enfrentando notícia de oposição. Seria mais fácil. Por outro lado, um monte de gente falando que não é democracia, não que seja, né? Mas enfim, tem lá a eleição, eles têm 90% dos votos. Sigamos. Notícia que não impactou ninguém. 0 pessoas no planeta achavam que o russo não seria reeleito. Tá? Até porque lá também há uma escolha, a exemplo do que acontece no nosso país vizinho, de quem vai ser o opositor. Então tem uma oposição, mas é aquela que eu quero. Isso, né? Teve 2 opositores, na verdade, na Rússia,
passam pelo crivo do próprio Putin. Que bacana, hein? Aí fica fácil. É bem democrático mesmo. Há pessoas que dizem que em um país da América Latina, eu não estou falando da Venezuela, tá? Tá. Um país da América Latina, Que fala português. que fala português. Entendi. Não vou falar mais, Não, porque senão não fica muito precisa, na cara. lógico. Também está com escolha dos candidatos que vão fazer a oposição. Bem, enfim. Isso aí vamos só o ver. futuro vai nos dizer. Exato. Mas por enquanto o candidato de oposição está inelegível. Continuando agora para a segunda-feira. Semana passada nós falamos da rejeição do Lula está subindo. Né? Então, dada essa rejeição que está recorde, o Ciro sempre falava, no primeiro ano a popularidade do presidente eleito é quase que imperial. E aí, naturalmente, essa popularidade vai caindo conforme os anos vão passando, e é natural, a rejeição do Lula está descendo. Então, com uma reação, ele convocou a primeira reunião dos ministros e pediu que eles apresentassem resultados. Chega de promessas, chega de elucubrações, ele quer resultado para apresentar resultados. E na semana passada também ele disse que sabe que não está cumprindo aquilo que ele tinha prometido. Agora, além dessa reunião aqui, que é até uma medida natural para quem está com a popularidade caindo, foi a reação da ministra da Saúde, que é a Nízia Trindade. Ela chorou ao dizer que está sendo alvo de uma pressão muito grande de interna do próprio PT, sem contar a oposição, que também tem todo o interesse né, em ferir de morte o governo. O Centrão também, que quer esse ministério, que é bem, um orçamento bem gordinho, né? E o Lula disse para ela o seguinte, não fazer promessas que não podem ser cumpridas. Como se fosse um exemplo, é tipo, faça isso que você não vai se dar mal, né? Mas o que ficou interessante aqui é que a gestão da saúde está sendo bem criticada. Veja aí o que aconteceu com os Yanomamis, né? O número de indígenas mortos aumentou do governo Lula. Os casos de dengue, né? Aumentou muito, não vou falar spoiler aqui da próxima notícia dos casos de dengue, mas nós já temos aqui um recorde. Em 2015 era 1.800.000, em 2024, somente no primeiro trimestre, já passou 2 milhões. Então a saúde tá ruim. Ricardo, o que você consegue trazer pra gente aqui, a reação da Nízia em relação a essa cobrança, o Lula em relação a essa, vamos parar de fazer só promessas e cumprir mais? O que você tem a dizer sobre isso? Danilo, eu acho que, primeiro ponto, eu acho que é triste a gente ter essa cobrança por parte do presidente apenas porque a popularidade dele caiu. Eu acho que o papel do chefe do Poder Executivo é cobrar os seus ministros constantemente, para que eles possam entregar resultado para a sociedade. É isso que a sociedade, que nós, pagadores de impostos, cidadãos de bem, queremos de qualquer governante. Agora, a ministra chorar, eu achei assim bem bizarra essa notícia, porque quem deveria estar chorando eram as famílias dos Yanomamis que morreram, 363 Yanomamis que morreram. Isso nós estamos falando já de 2023, os dados de 2023, dados oficiais, ou seja, houve um crescimento na morte dos Yanomamis, mais de 600 famílias que perderam pais, mães com a dengue. Já passamos 2 milhões de pessoas com dengue, ou seja, sofrendo, faltando no emprego e tal, e mais de 600 pessoas que morreram por causa da dengue, sendo que nós temos uma vacina que a rede privada está vendendo e lá na ponta mesmo, não está chegando como deveria chegar para o cidadão brasileiro. Então, é isso. Essas pessoas deveriam estar chorando, estão chorando, não a ministra. A ministra recebe um belíssimo salário, tem assessoria, ela está lá para isso. Ela optou por ser ministra da Saúde. É o ministério com maior recurso. É saúde e educação ali brigando para saber quem tem a maior fatia do orçamento. Ministra, pede para sair. Pede para sair, como já diz aí um filme famoso aí da galera artista aí que faz o L, pede para sair. Se a senhora não aguenta fazer gestão pública de qualidade para a população brasileira, saia do seu cargo. Ponto. É muito simples, não precisa chorar. Ninguém quer ver a senhora chorando, ninguém vai se... Ai, meu Deus, tadinha da minha... Não, que absurdo. E ainda a esquerda, eu falo a esquerda porque eu participo de um programa, o Danilo sabe, tem debatedores de esquerda que foram querer colocar de que a ministra chorou porque houveram mortes de Yanomamis. Eu falei, você tá de brincadeira que essa estatística é de 2023, ela chorou só agora com 3 meses de atraso?
A Tá de notícia morte brincadeira. já é de muito tempo Já é atrás. de lá atrás, porque esse dado foi consolidado em 2023. Em janeiro foi divulgado esse dado. Então não foi. Ela chorou porque ela sentiu a pressão de uma possível incompetência da parte dela. E eu tô falando possível porque eu tô sendo bem legal. Ela tá lá para fazer um trabalho, ela é paga para fazer um trabalho. Se ela acha que ela não tem competência, condição de fazer esse trabalho, tá tudo certo, faz parte. Nem todo mundo realmente aguenta a pressão do mundo político, que nós sabemos que é uma pressão muito forte. É só ela sair, entra outro, a vida continua. O que nós precisamos são gestores públicos, administradores públicos que façam o trabalho com excelência, com qualidade, para que a gente diminua o número de mortes dos Yanomamis, da população de maneira geral. A gente está citando aqui só um dado importante, porque foi gritaram na época da campanha com relação aos Yanomamis. Aumentou o número de mortes de Yanomamis. Gritaram com relação a vacinas. E certo, tinha que ter vacina e no tempo certo. Mas e agora? Agora que estão no poder, não tem que gritar também? Não tem que ter vacina no tempo? O que aconteceu? É isso que deixa a gente bastante indignado, Danilo. Então, realmente, acho que a ministra não tem que ficar chorando, ela tem que secar as lágrimas dela e correr atrás de mostrar resultado para a população. Na minha opinião, tinha que cair. Corta ali o pescoço, coloca outro no lugar que tenha competência e condição de o fazer. E não estou aqui falando para ceder para chantagem do Centrão ou do PT ou de quem quer que seja, não. Estou falando para fazer um trabalho sério. A vacina está aí, é só colocar lá com regime de urgência ou não, qualquer mecanismo necessário. Assim como tem estados fazendo, E a questão dos Yanomamis é sair do discurso, gente. Sair do discurso, acabou a campanha. Agora é governo, vamos governar. O pessoal tá morrendo lá, literalmente. Então, enfim, nem estamos entrando aqui em queimada, não estamos entrando nos detalhes da gestão, que é ruim. A economia tá andando, é importante dizer isso. Então, quando tiver certo, a gente vai falar que tá certo. Quando tiver errado, a gente vai sentar o cacete. A economia tá andando, até tá indo bem. Mas isso não está sendo suficiente, Danilo, para subir a popularidade do presidente. E como eu comecei esse comentário, eu vou terminar. O único não, tem muitas informações ruins aqui, mas é triste ver o presidente se preocupar apenas com a popularidade. Então eu vou dar uma apertada nos meus ministros, porque a minha popularidade despencou. Esse é o papel dele. É para isso que ele está lá. É para comandar. Essa galera Exatamente, para que eles dêem resultado para a população. Enfim. Lembrando aqui de novo, a pressão é uma coisa interessante, até quando você coloca uma pessoa muito técnica, mas sem o traquejo político, ela realmente, principalmente no ministério tão almejado quanto é o Ministério da Saúde, porque só para você entender, você tem o maior orçamento, então os partidos de centro que querem fazer parte da base de apoio do governo ficam usando o ministério como se fosse, olha, eu te apoio, mas eu quero o ministério, mas eu não quero o ministério X que tem 10 milhões de orçamento, eu quero aquele que tem 10 bilhões de orçamento. Tô chutando o orçamento aqui, eu não sei qual que é, mas é o maior, tá? Mais de 100 bilhões de reais de orçamento da saúde. Então imagina, por exemplo, você comandar o SUS, que tem atuação, imagina, você pega, por exemplo, o Ministério dos Portos, eu vou esquecer que ele tem aeroportos, tá? E vamos dizer que a minha base eleitoral é no Mato Grosso do Sul, onde não vai ter portos. Não faz muito interesse para mim, só vai ser um cala-boca. Eu vou querer mesmo aquele que tem atuação nacional, inclusive na minha base eleitoral, como é o SUS, o Ministério da Saúde. Então ela é muito alvo de achaques e ataques por parte de tudo quanto é lado. Oposição, obviamente, tem o interesse. Sim. Oposição se opõe. Dizem que também membros do próprio partido também não querem ela lá. E, claro, o Centrão. Então é uma pressão muito grande numa pessoa que não é do mundo político. E aí, realmente você tem que ter, Ela tem que ter uma cabeça forte. Dizem que ela é muito queridinha da primeira-dama Janja. Então isso causa uma certa ciumeira dentro de integrantes do PT. Isso faz parte do chamado fogo amigo ali, está dentro do jogo político. De novo, é o jogo político. Se a ministra é apenas uma pessoa técnica e não tem esse jogo de cintura, como você falou, político, vai ser difícil. Assim como também é difícil quando a pessoa é só política e não tem nenhuma ligação técnica naquela área. Também não dá certo. O ideal é uma mescla de uma pessoa técnica boa, mas que tenha o traquejo político naquela área. Então, não é fácil. E ninguém está dizendo que é fácil, mas chorar numa reunião ministerial não é o caminho. Pode ter certeza disso. Não vai resolver o problema de jeito nenhum. Sim, não é fácil, mas quem se propõe a estar na frente desse rojão tem que segurá-lo. Bem, eu falei aqui dos Ministérios dos Portos e Aeroportos, dando um pequeno spoiler do que seria a nossa próxima notícia. Vocês se lembram do programa Voa Brasil, que foi idealizado pelo Márcio França quando era então ministro dos Portos e Aeroportos. Hoje ele está no Ministério do Microempreendedor,
pequena empresa, mas e um alguma monte de coisa. nome bonito que não tem dinheiro. Uhum. Mas ele que começou com essa ideia de voltar a fazer com que o brasileiro de baixa renda voasse. E aí, a época era uma promessa seguinte: R$ 200 você conseguia pagar a passagem e voar. Aí o ministro Silvio Costa Filho, que é o atual ministro de Portos e Aeroportos, ele deu uma entrevista na segunda-feira para o Roda Viva, o programa da TV Cultura. Ele disse o seguinte: naquele momento, da forma como foi passada em setores da imprensa, ou seja, setores da imprensa e setores da sociedade brasileira por conta das redes sociais. Não foi ele que falou, foi a imprensa. O povo brasileiro achou que a passagem de R$ 200 seria... Achou que teria a passagem de R$ 200. Seria insano a gente desenhar um programa dessa natureza. Certo. Ele disse que é insano pensar que quem faria um programa de R$ 200 é insano. Acontece que em janeiro, esse mesmo ministro, ele disse o seguinte, ó, tem aqui, deixa eu ver, tá, mas na reportagem do Metrópolis que eu achei sobre esse assunto, tem um vídeo do ministro falando. Ele diz o seguinte: em relação ao voo ao Brasil, a gente espera que o presidente anuncie agora no final de janeiro, no Massardá, no início de fevereiro, um programa de passagem de R$ 200. Então ele falou R$ 200. Não foi a imprensa e nem as redes sociais. E aí ficou aquela coisa assim, meu amigo, você disse A e depois disse B. Começou a fazer meme com ele, até uma página bem legal, que é todo dia um episódio de abertura do The Office, mostrando exatamente isso. Ele falando que não existe e ele falando do programa de R$ 200. Aí ele acusou bolsonaristas de articular uma fake news sobre o programa. E disse de novo: mais uma vez uma fake news sobre setores do bolsonarismo. Isso é um mal que esses setores têm feito com a sociedade brasileira, divulgando informações truncadas e prejudicando a boa informação. O que nós colocamos no programa Roda Viva é que seria uma insanidade achar que do dia para a noite teria uma passagem de R$ 200. Eu realmente acredito nisso. É insano pensar que uma passagem vai ser R$ 200. Mas não fui eu que falei. Só a título de ilustração, nós fomos a Brasília essa semana. Foi R$ 200, cara? Meu senhor, nem vamos falar. Quase R$ 2.000 por pessoa para ir ali em Brasília. Tá extremamente caro passagem aérea, Danilo. Eu acompanhei esse episódio das passagens aéreas desde o primeiro esboço, da primeira conversa quando o ministro ainda era Márcio França. E lá atrás eu já falei, vai dar ruim. Vai dar ruim. Quando foi idealizado o projeto não era para todos os brasileiros, é importante deixar isso claro. O projeto era para aposentados e estudantes do ProUni e do FIES. E naquela época também tinha funcionário público. Era um trecho da população. Então a ideia era se negociar com as companhias aéreas e saltar o programa Voa Brasil. Lá na época eu já falei, isso vai dar ruim. Por quê? Porque não tem como... O componente do preço das passagens aéreas não é um componente único. Tem leasing das aeronaves, tem o querosene, combustível de aviação, que é caríssimo, taxado em dólar. Então depende da variação do preço de dólar. Nós tivemos o período de pandemia onde as companhias aéreas quase faliram, tiveram realmente que cortar muitos custos, muitas aeronaves foram devolvidas. Teve uma lógica bem complicada e as companhias estão, de certa maneira, tentando sair agora. Não de graça, recentemente a Gol anunciou que talvez nos Estados Unidos pedisse recuperação judicial, que é, enfim, uma recuperação, como o nome já disse, judicial, para você tentar organizar as contas, porque estão muito no vermelho. Não é uma coisa simples, não é o governo simplesmente chegar e falar, vamos fazer passagem a R$ 200. Ou o governo chegava junto com faz-me rir para as companhias aéreas, ou não ia ter passagem a R$ 200. Ponto. No segundo momento, saiu o Márcio França e entrou o Silvio Costa Filho. Silvio Costa Filho entrou já falando desse programa, dava aquela pinta de que seria o carro-chefe do ministério dele. E eu seguia falando, vai dar ruim. Porque justamente por isso que eu falei para vocês, é um conjunto de componentes, não é só o governo. E o governo não tem grana para bancar um negócio desse, porque vai ser malhado. Se o governo meter a mão no cofre público para financiar passagem aérea para estudante, para universitário, vai tomar pau de vários lugares. Então já imaginava que o governo não faria isso. O que o governo achou que aconteceria era que ia juntar 3, 4 CEO de companhia aérea, ia bater um papo com essa galera e ia conseguir que eles dessem um conjunto de passagem a R$ 200. Não aconteceu. Não aconteceu.
Porque teve CEO de companhia aérea falando na imprensa que se o governo não fizer a parte dele, não dá para nós fazermos a nossa. E tá certo de certa maneira. E de certa maneira tá certo. As companhias... já estamos numa fase 3 do imbróglio desse programa. Em um determinado momento eu vi membros do governo falando que eles querem pegar o que as companhias aéreas já têm de promocional. Vira e mexe, você, Dani, a gente acompanha, recebe e-mail das companhias falando voe por R$190, 200 e poucos reais. Aí você compra aquela passagem naquelas condições lá para tal data lá na frente, volta um mês depois. Às vezes você consegue. Era isso que, na terceira fase do governo, o governo... Vincular essa só para o público. Só para o público. O governo queria dar um migué. Tirar nosso, que está aberto para todo cidadão, para o estudante, para o aposentado, para o funcionário público e para nós. E juntar tudo num grupo. As companhias aéreas falaram, não, porque isso aí vai me prejudicar também de certa maneira. Já é algo que eu ofereço. Enfim, o governo não fez a parte dele, as companhias aéreas não vão ceder passagem a R$200. Aí agora o ministro veio me dar uma dessa para virar meme, porque esse governo tá virando meme generalizado. Tá virando meme generalizado. E me dá uma dessa onde ele falou que teria passagem aérea e agora diz que não teria passagem aérea a R$200. Então realmente é todo dia um The Office. Exato. Aliás, uma ótima série. Realmente eu concordo com ele. É uma insanidade achar que teria passagem de R$200. Mas não fui eu que prometi. Então. Né? É interessante aqui que o Ricardo comentou que esse controle aqui, ele custa R$500. Aí vem o governo e fala, pô, tá muito caro esses R$500. Precisamos baratear e tal. Você vai vender a 100. E eu falo, esses 400 que me custa, o que eu faço? Vamos colocar 100 que vai estimular a economia. Tudo eu falo, não é assim que funciona. Eu continuo, lá no futuro talvez, mas hoje me continua custando 500. Então, e aí? Custei esses 400 que eu vendo a 100. Aí o governo fala, pô, mas aí eu vou ter que dar dinheiro? É. Aí o governo fala, não vou dar o dinheiro. Eu falo, ok, não posso também baixar. não vou dar o desconto. Em resumão, foi isso. praticamente isso que aconteceu, tá? Eu lembro também dessa parte de vincular esses descontos só ao grupo específico. Pô, não existe tabelamento de preço, gente. Isso aí já dava errado logo no início, pensando o seguinte, é quase a mesma coisa da minha entrada. O ingresso custa 20. Aí vem o governo e fala, não, tem que custar 10. O empresário fala, tá, e de onde eu tiro os outros 10? Eu vou pegar esses outros 10 e botar dos outros. Então assim... Hoje, quem paga inteira paga o dobro, quem paga meia paga inteira. É a vida real. É a vida real. É a nossa eterna Black Fraud. Isso. Pois bem, concordo com ele. É insano pensar, mas não fui eu que disse. Voltando aqui para terça-feira agora, pensando aqui na popularidade dele, ele pensou o seguinte, Lula falou, por que eu tenho pouca popularidade entre os evangélicos, que, diga-se de passagem, faz parte aí do core de votação do Bolsonaro. Ele disse o seguinte, que esse público fica sob a influência de fake news e que o pastor, o Deus do Messias, famoso Messias, que levou o documento pro Lula lá da AGU, ele não é o mesmo de Malafaia. De novo, aqui um ataque a, querendo ou não, um líder religioso evangélico. Tá? Tem que se lembrar também que muitas das políticas que são aplicadas pelo Lula são rejeitadas naturalmente pelo público mais evangélico. Por exemplo, nós tivemos aí algumas notas técnicas falando sobre a interrupção de gravidez. Isso é um tema caro para a comunidade evangélica, né? Não sei porque tem uma vinculação também com as armas, com esse público, e Lula já está fazendo aí um retrocesso nos decretos que, abre aspas, facilitavam o posse-porte. Enfim, todas as ações aqui que a gente tem do governo são contra esse público, e aí depois você vem falar, por que esse público não gosta de mim? É fake news. Não. Se tem um público que vota no Ricardo, tem um público que vota em mim, que, diga-se passagem, você tá de azul e eu de vermelho, tá bem para elucidar aqui. Eu sou o companheiro hoje. Se as pessoas votam em mim, elas rechaçam o Ricardo. Depois de ser eleito, você é o presidente de tudo. Mas não fique imaginando que só porque eu fui eleito, o público do Ricardo vai começar a gostar de mim. Não vai. Ele vai continuar me odiando. Exato. Tanto é que as aprovações que eu via das pesquisas do Lula era sempre ali 50, 51. Ele foi eleito com 50, 51%. Então o público que votou nele gosta dele. O público que não votou, continua não votando. O problema, Danilo, nessa verdade que você disse, é que o público que votou nele está começando a também não gostar dele. Porque teve uma parte do público que votou no Lula que só não queria o Bolsonaro.
Não é que amava o Lula, achava que... Por exemplo, o cidadão que votou na Simone Tebet, que hoje é ministra do Lula, o pessoal que votou no Ciro acabou migrando para o Lula, porque foi uma grande campanha daquela frente ampla, todos contra o Bolsonaro naquela época. Então tem uma parcela que não vai dizer amém para 100% do que o Lula está falando, e essa galera tá dando resultados agora nas pesquisas, tá mostrando que não tá gostando do que não está acontecendo no governo Lula. Simples. Então ele está voltando aos patamares de aprovação de qualquer candidato do PT, ali na casa dos 30%. E pode ficar pior se ele realmente não se mexer. Está chacoalhando o ministério dele, mas o ministério não tem nada para mostrar. Essa é uma grande preocupação. E não se faz mais campanha como antigamente. Então o Lula, acho que não, ele de fato já está com alguma idade, então tá... Parou no tempo. Tem muita coisa que é necessário que se ajuste para que ele possa então colher frutos de realizações que eventualmente venha a fazer. E de novo, o governo da União e Reconstrução, você tem a ideia de que vai haver pacificação. E não houve. Atacando aqui gratuitamente, na minha concepção, um líder do outro lado. Ah, mas ele é aliado do Bolsonaro. Tudo bem, mas só por isso vai comprar uma briga? Vamos imaginar aqui que eu sou uma das ovelhas de Silas Malafaia. Acabou, você atacou o meu líder. Acabou. Aí depois vem perguntar por que eu não gosto de você. Pelo amor de Deus, né, gente? Tá precisando aí de um media tem, sei lá, alguma pessoa, relações públicas um pouquinho melhor aí para poder aumentar a popularidade. Até porque dizem que a zona da morte ali é 40%. Se ir aos 30%, como você falou, começa a se falar numa interrupção do mandato aí. Vamos lá, Ricardo, continuando. Vai fazer quase um ano que nós voltamos da ilha caribenha de Cuba. E quando nós estávamos lá, nós sentimos um pouco que não é essa beleza que o pessoal fala, para ser delicado, né? Faltou luz quando nós fomos lá, mas porque nós chegamos no dia das eleições. Como nós falamos na semana passada, agora 75% da rede elétrica está desligada todos os dias, porque não tem investimento na questão energética, então não tem como se sustentar, né? E aí, sem energia elétrica, também tá ficando sem água, sem comida. Pô, é o mínimo. E também, já começa também, também é boa. E também, as pessoas também começam a pedir liberdade. Porque se você tem pelo menos o mínimo essencial, comida, água, ok. Mantém a massa ali com certo controle. Controlado. Agora, sem isso daí, meu amigo, não tem controle não. Então, talvez aí o Dias-Canel seja o Gorbachev, né, de Cuba, mas a galera lá está saindo às ruas protestando, principalmente ali na região leste de Cuba, que Havana fica mais noroeste. Então, leste e sudeste da ilha, que não fica tão em atenção, os turistas não vão tanto até lá, né? Tanto que, quando nós fomos a Cuba, a pessoa que levou a gente, que nos acompanhou, nos levou para algumas praias afastadas. E ela falou, ó, aqui é a praia turística, a gente vai continuar aqui para a praia onde os nativos vão. E aí você vai percebendo, conforme vai afastando de Cuba, de Havana, o nível a qualidade de infraestrutura, tudo vai caindo muito, e aí você vê que a vida real é um pouco mais diferenciada. Não que em Havana tenha infraestrutura, porque vai piorando o mundo, vai voltando para as cavernas, tá ruim. Piorou. Isso, parece que piorou e piorou mesmo. É incrível que assim, você chega no porto de Havana, ali região, é lindíssimo, gente, é lindíssimo. Eu vi um cidadão cortando, sabe a grama que cresce entre os paralelepípedos? O cidadão tava ali o maior cuidado possível. Mas você saiu ali do centrinho, digo que aquele centrinho ali parece Madrid, tão lindo quanto. Quem foi sabe que Madrid é uma joia da arquitetura. Cuba, Havana também. Mas conforme você vai se afastando ali do centrinho, vai ficando um pouco ruim. E você vai saindo mais de Havana, fica pior. E aí essa galera que está mais afastada começou a se rebelar contra esse sistema. Faço votos de que esse regime caia o quanto antes, porque o que eu vi lá não é muito legal não. Algo a dizer? Danilo, concordo com você. Só o desejo de que o povo tenha forças e de fato não pare mais esse movimento, que esse movimento possa levar realmente a uma maior liberdade do povo cubano, que eles merecem, um povo maravilhoso. Lembrando que eu conheci uma pessoa que fez direito, gosto de usar esse caso. É engraçado que as pessoas falam,
principalmente partidos mais centrados à esquerda, de desencarceramento. Mas os regimes mais à esquerda, como é o tal de Cuba, são mestres em encarcerar por coisas mínimas. Por que eu estou dizendo isso? Eu já falei na semana passada e reitero hoje. Quando você está no curso de Direito, isso aconteceu comigo. Nós olhamos a Constituição Federal que nos traz milhares de direitos. Nós falamos, nossa, que lindo, educação, saúde, segurança, blá blá blá. E a gente não tem. A gente fala, então por que está havendo essa diferenciação? Aqui o professor fala, são regras que são meio que o norte para seguir, etc. E a gente continua. Se eu estivesse em Cuba, por ter feito esse questionamento, eu seria levado preso, como aconteceu com a pessoa que eu conheci lá. Enfim, eu espero que esse regime caia o quanto antes. Tá? Vamos continuando aqui do nosso lado agora. Você se lembra do caso dos móveis, Ricardo, do ano passado? Perfeitamente. Lá quando assumiu, depois do 8 de janeiro, o Lula ficou no hotel e ele dizia que o Palácio do Alvorada não tinha condições de habitabilidade. Acusou então Jair Bolsonaro de ter levado os móveis. 261 itens foram levados, segundo o Lula. Tá? Aqui, o Metrópole Poder 360, eu não posso reproduzir porque é um vídeo do YouTube e ele vai me dar um gancho. Mas você tem aqui, consegue ver o link e você clicando vê o Lula dizendo especificamente que o Bolsonaro levou os móveis. Ele disse o seguinte, cadê? Eu não coloquei. Que legal. Aqui, achei. Se fosse dele, ele tinha razão de levar mesmo, mas ali é uma coisa pública. Eu não sei porque tem que levar uma cama embora. Então, realmente, se a cama é do palácio, do acervo presidencial, você não pode levar. De jeito nenhum. Né? Isso, se não me engano, é peculato. É crime, tem que ser punido. Mas o que acontece é que não era bem assim. O que aconteceu, segundo o próprio Palácio do Planalto, nessa nota que foi solta? Logo em 18/11/2022, ou seja, o governo Bolsonaro, a própria presidência disse, gente, tem 260 itens que estão perdidos. Ou seja, quando Bolsonaro estava no Planalto, 1 mês e meio antes dele sair. Galera, sumiu alguns móveis. Vamos procurar. Quando o Lula chegou, esse processo administrativo continuou rodando. E no finalzinho do semestre de 2023, esses móveis foram contratos. Final do semestre de 2023. Nós estamos quando, Jesus? 22/3/2024. Agora, eles vêm falar, os móveis estavam aqui. Só que bom que achou. Que bom que achou. Acontece que essa justificativa, pelo menos esse mote de que os móveis sumiram, serviram de justificativa para o que, Ricardo Rose? Para a compra de novos móveis sem licitação. Porque se diz o seguinte, é urgência. É a cama, pô. Eu preciso dormir. Eu não posso esperar um processo licitatório que às vezes demora 1 ano. Eu preciso dormir amanhã. Então, nesses casos de urgência, você dispensa a licitação. Dispensando licitação, não precisa do melhor preço, as melhores condições, posso comprar com preços exorbitantes. Tanto é que foram R$196 mil em móveis, sendo um sofá só de R$65 mil. E eu comprando o meu ali no Magazine Luiza de R$1.000, achando caro. A dona Luiza gostou agora da tua propaganda gratuita. Lu, tô pedindo pra você já uma cadeira faz um tempo, viu? Manda pra nós aqui. Nem tão gratuita. Bem, Ricardo, Danilo, vai ficar por isso mesmo, esse caso aí? Olha, esse é um caso que, na minha opinião, merece ação judicial. Na opinião de comentaristas da Globo, que a gente sabe que é meio que uma TV do governo, ouvir o Camarote falar que o Lula deveria pedir desculpa pro Bolsonaro mostra que foi uma situação bem bizarra. O Lula acusou o Bolsonaro de ter roubado móveis da presidência da República. 261 itens. E esses itens estavam lá no governo. O próprio governo, para encontrar móveis do governo na área da presidência da República, demorou 1 ano e 3 meses. Então esse governo vai fazer o quê? Vai andar para onde? Vai conseguir fazer o quê? Nada. E sobre as acusações que o Lula fez ao Bolsonaro, eu acho que cabe ação judicial. Precisa ver aí o pessoal da área jurídica. A Michelle já disse que vai acionar. Tem que acionar, porque vira palhaçada. E onde é que tá o negócio das fake news? Vai ter o inquérito das fake news? Foi fake news o Lula falar que o Bolsonaro roubou móveis da presidência da República? Vai ter o inquérito lá do fim do mundo? Gente,
tem que sentar ali o processo mesmo, tem que ir, porque tá ficando feio demais, na minha opinião. Até isso era mentira. Eu achei muito estranho que a nota aqui, gente, ó, é a Secretaria do Planalto, da Comunicação do Planalto, tá? Não sou eu dizendo não, tá? Ele diz que aqui, só no segundo semestre de 2023, o atual governo concluiu a busca. E todos os itens que não foram localizados durante a gestão Bolsonaro em diversas dependências foi encontrado. Final do ano passado. E por que só agora, em março, tá falando isso? Parece que estava escondendo algo. Isso fica muito feio. Fica muito feio. De novo, os atos da administração pública devem ser públicos. Para mim, esses transparência, inclusive, é um princípio da administração pelo amor de Deus, aqui. E aí, não sei, talvez uma ação popular para pedir o retorno de R$196 mil para os cofres públicos, que é um prejuízo. Se eu digo que tá faltando uma cadeira e eu preciso comprar uma cadeira, ok, sem cadeira eu não tenho onde sentar e despachar. A cadeira tá ali do meu lado, poxa. Difícil, muito difícil esse governo realmente. De novo, R$160 mil pro governo, para a União não é absolutamente nada, porque ela tem orçamento lá de trilhões de reais. Mesmo assim, gente, não é por conta disso que a gente tem que desconsiderar atos de milhares de reais, tá? Enfim, de novo, tem cheiro de M, tem gosto de M, cara de M, talvez seja M. Continuando aqui, você estava falando da economia que está rodando, mas a tua galera lá da Faria Lima não tá muito feliz com o que está acontecendo, tá? 64% dos economistas e pessoas que trabalham na área de finanças, né, acham que o governo Lula é ruim. Então você tem aqui, claro, segundo esse gráfico aqui já foi melhor. Em março de 2023, a avaliação de ser negativo, principalmente naquele momento que estava discutindo se haveria teto ou não de gastos, a avaliação era quase que integral, 90% de negativo. Caiu, isso eu tenho que falar, caiu em julho de 23. Porém, ela voltou a crescer e hoje 64% dos profissionais da área de mercado financeiro acham o governo negativo. E a aprovação, como é que tá? 6%. Tá pior. Agora, quando se fala de Haddad, a Faria Lima já encontra mais respaldo nele. Logo no comecinho do ano passado era 10% a aprovação, cresceu bastante no meio do ano e hoje está estacionado em 50%. E a reprovação de Haddad pelos profissionais da área é de 12%. Ricardo, me dá um panorama aí, o que está acontecendo, por que tem essa divergência tão grande entre a população geral e essas pesquisas de mercado financeiro? A diferença está diminuindo. É importante dizer que a popularidade dele do povo geral está começando a se ajuntar. Porém, o mercado financeiro ele tem uma lógica da questão fiscal muito forte. Lá atrás, quando ainda não tinha, estava no desenho do arcabouço, o pessoal não tinha certeza sobre como o Haddad conduziria a economia do país, como seria esse Lula 3 e tal. 90% de gente com medo, assustada. Não é positivo que o Brasil não tenha, quer acabar com o teto de gasto, que foi o que aconteceu logo no começo do governo, se rompeu, se abriu um rombo. Hoje nós temos um rombo que foi esse medo aí, quase negativo. Todo mundo. Exatamente, quase todo mundo. Aí depois se aprovou, se estabeleceu ali o arcabouço fiscal, começou o Haddad a demonstrar que ele queria um diálogo com o mercado, que não era... Aí subiu a aprovação dele. Exatamente, falou, bom, o Lula 3 não vai ser um arroubo total, vai ter gente decente, o Haddad parece ser um cara... E aí começou a se ajustar as coisas de novo. Só que o que o mercado está enxergando é que o governo Lula não está cortando gastos. Ele aumenta a despesa e aumentando a despesa ele quer equilibrar as contas aumentando a arrecadação e não cortando gastos. Só tem dois caminhos para você equilibrar. Ou você diminui os gastos, vamos imaginar aqui para você nos entender com tranquilidade, você ganha um salário de R$3.000 por mês.
Aí você tem uma série de contas naturais, aluguel, água, luz, telefone, comida, roupa, enfim, todas as despesas. Vamos imaginar que essas despesas cheguem a 3.500 todo mês. Ou seja, você ganha 3, está gastando 3.500. Vai ter um problema aqui. Quinhentão cheque especial todo mês. Todo mês, só que 500 esse mês é 500, mês que vem já são 650, no outro mês, se você não regularizar, vai virando uma bola de neve. Isso o governo é igual. Como você equilibra essas contas? Ou você diminui os gastos, ou seja, ao invés de gastar 3.500 por mês, você passa a gastar 2.500 e aí você corta os gastos, ou você aumenta o seu salário, aumenta a arrecadação. O governo Lula aumenta os gastos e está tentando fechar essa conta aumentando a arrecadação, mas ele não está tendo tanto sucesso assim. Esse é o problema, não está tendo, porque não tem mais da onde aumentar impostos, taxas e tributos no brasileiro, o brasileiro não aguenta mais, ele tentou aquela comprinha de 50, está tentando aqui, está tentando de qualquer maneira aumentar a arrecadação, algumas coisinhas consegue, outras não, mas não está fechando a conta, já que o governo aumenta os gastos muito, só de emendas parlamentares, são mais de 60 bilhões de reais de emenda, Então, o mercado começa a olhar isso como uma certa irresponsabilidade fiscal e aí quem é economista, que vive com isso, sabendo que o equilíbrio das contas é importante, ou vai te trazer um impacto hoje, ou vai te trazer um impacto amanhã, mas o impacto é certeza que vem. Esse mesmo exemplo que eu dei. Se você entra no cheque especial todo mês, pode ser que hoje você fale, eu comprei hoje, peguei 500 de cheque especial, tá tudo bem, sobrevivi. Mas tu tá 500 no vermelho, que vai ter uma carga de juros ali. No próximo, segundo, terceiro, no quarto mês, você quebrou completamente. Então esse é o medo de quem trabalha com o dinheiro e tá na Faria Lima, tá no mercado financeiro de maneira geral. Então não consegue avaliar bem um governo que é gastador demais. Não tem como. Aí eu vou me intrometer um pouco na economia, totalmente irresponsável que eu vou fazer. Mas vamos lá. Buscando investimento externo, você vem comprar dívida do governo porque a taxa Selic tá legal. Mas eu compro esse título na esperança de receber lá no futuro. E se eu gasto muito e comprometo toda a minha estrutura, pode ser que eu quebre e não pago. Então o investidor estrangeiro fala... melhor não. E a taxa de juros americana crescendo. Muito obrigado. Vai deixar ele botar no mercado que tem AAA, como eles falam, é uma avaliação muito boa para um mercado que é B-, como o Brasil, porque a nossa taxa de juros é maior e a nossa taxa de juros é grande porque o investidor concorre com o próprio governo. O governo é quem tem que emitir muito título, então para poder você comprar, ele aumenta o juro, para tornar esse título mais atrativo. Enfim, é uma bola complicada em busca do equilíbrio. E sempre no final gaste menos, corte gastos. Se você der sinais de corte de gastos, o mercado entende esses sinais. Vou dar um exemplo nítido. Nosso vizinho Argentina, com a chegada do Milei, ele cortou tudo que era gasto possível e imaginável de cortar. Os resultados estão vindo agora. Começando a vir. De se dizer que a situação da Argentina é uma situação catastrófica. Não vai resolver em um ano. Mas ela começa a dar sinais para o mercado. Olha, eu não sou um gastador, eu sou um poupador. Eu vou cortar o excesso que o governo tem, vou deixar o que é essencial. Então ele começa a dar sinais de que ele está preocupado com esse equilíbrio. Está preocupado com o equilíbrio, a chance do investidor receber o título dele é maior, automaticamente essa confiança vem. O mercado financeiro tem muito dessa lógica de confiança. Parece ser matemática pura, mas não é. Tem muito ali a ver com emoção, com essa percepção de que a pessoa vai ou não pagar o que você gostaria de receber ali com os juros. Você falou da Argentina, eu queria só pegar um dado bem rapidinho. Eu gravei um vídeo logo no começo da semana falando sobre o IDH. A ONU soltou o novo IDH, que são 2022, mas é o mais atual que eles têm. Apesar de tudo, a Argentina está muito à frente no IDH brasileiro, gente. A Argentina em 2022 estava quebrada, toda ferrada. E mesmo assim, a qualidade de vida do argentino, segundo a ONU, era muito melhor do que a nossa. É absurdo, loucura. Que coisa, não? Bem, por que será que o Brasil tá tão ruim assim, tem qualidade tão ruim de vida? Olha isso aqui, gente, pelo amor de Deus, 2 milhões de casos. Nós já falamos um pouco, mas agora vamos falar especificamente disso. Como eu tinha adiantado, em 2015 tinha sido nosso pico, o momento mais terrível de dengue. 1,6 milhão de pessoas em todo o ano de 2015. Nós estamos no dia 22 de março e mais de 2 milhões de casos de dengue. Ou seja, já ultrapassamos aquilo que teve em 12 meses lá atrás. E nesse ano tem vacina, coisa que não tinha lá atrás. 682 pessoas já perderam a vida e 1.042 casos também estão em investigação.
há de se lembrar também da subnotificação. No começo do mês, eu tive todos aqueles sintominhas ruins, fiquei em casa. Semana seguinte, minha sobrinha também ficou A Kimberly, exatamente... que está nos acompanhando aqui A também, Kimberly, teve. segunda-feira também estava toda ruim. Minha sobrinha toda cheia de manchas vermelhas. Então imagina o dado real, o que não é notificado. Porque eu não fui no hospital, minha sobrinha não foi no hospital. Você foi? Teve o diagnóstico positivo ou não? Nem fez o exame? Não fez. Então pode ser que seja mais um caso aí. Imagina a quantidade de casos que tem. Eu não sou doido de falar, são todos culpas do Lula. Igual lá no Covid, não vou falar que todos os casos foram culpa do Bolsonaro. Não vou falar, né? Mas, aonde que o governo pode atuar? Cadê a vacina, gente? Para evitar que esses 2 milhões de casos apareçam, né? Danilo, se você me permite rapidamente. Fica à vontade. O governo pode atuar na vacina, na agilidade, que aí agora coloca um monte de vírgula. É a Conitec, eu não sei da onde, do SUS, é o repasse, é o transporte, agora tem desculpa. O governo pode dar agilidade na distribuição, na compra, na fabricação, no que for da vacina, porque são vidas de pessoas. O governo tem que fazer tudo o que está ao alcance dele para evitar que as pessoas morram com essa doença, que não é nova no Brasil, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a gente tem. Hoje nós estamos tendo uma epidemia de dengue. O estado de São Paulo, em especial, aqui onde nós estamos gravando, já declarou epidemia de dengue. Enfim, outros estados também. Uma coisa não é fácil. O governo pode repassar dinheiro. Você Que lembra no lá fim o do dia, Ministério da Saúde, maior orçamento? Isso, para cidades e estados combaterem veementemente a dengue. Porque sem dinheiro não dá para fazer nada. E o nosso sistema, o nosso arcabouço tributário no Brasil faz com que o dinheiro vá para Brasília e depois ele volte para cá. E na maioria das vezes não volta. Então nós temos um problema de estrutura. Eu sou um defensor de um novo pacto federativo, de que a gente tenha mais dinheiro para as cidades, um pouco mais dinheiro para os estados e menos dinheiro para a União fazer o combate de fronteiras, cuidar da economia, cuidar da legislação macro, mas o dinheiro ficar nos municípios onde nós moramos nas cidades. Ponto, é lá que tem que acontecer as coisas. No fim do dia não é o que está acontecendo. Então cadê o governo federal? Culpou o governo passado. E a gente não está aqui para ficar comparando o governo A com o governo B, mas não tem jeito, porque foi um discurso desse governo que está aí. Foi o que esse governo que está aí vendeu. O outro era genocida. A população é culpa do governo. Pois é, então, o outro foi chamado de genocida milhões de vezes. E agora, qual é o momento, Danilo, que eu posso chamar esse governo de genocida? Olha, Ricardo, eu não vou chamar de genocida, mas eu posso chamar de presidente. Presidente, boa. Essa foi a melhor da semana. Não sou eu não, gente. Pena foi que é com a tristeza das pessoas, mas foi a melhor. Foi um deputado Solta o presidente, que esse é maravilhoso. Ele, justamente por conta desse cenário que você já me disse, falta de investimento nas cidades, um deputado chamado Coronel Alberto Feitosa, do PL do Pernambuco, ele levou esse bonequinho lindo de um Aedes aegypti lá para a Assembleia Legislativa do Pernambuco e o chamou de presidente, fazendo uma alusão aí a Lula. Inclusive, a hashtag presidente ficou entre os trends topics no X no dia de ontem. É maravilhoso, não tem como comentar isso, gente. Presidente resume, tá resumindo o momento que o Brasil tá vivendo. Mas, de novo, não vou entrar na parte do genocídio aí, mas o presidente eu achei muito boa a sacada. Foi muito ótimo. Aí. Parabéns à equipe de comunicação do Coronel Alberto Feitosa. Eu não quero nem generalizar a palavra genocídio, porque eu acho até um erro, a gente fica banalizando a palavra, não, óbvio, tem toda uma característica. Mas tem muita gente morrendo, muita gente ficando doente e o governo não está fazendo quase nada. Apertou a ministra chorou, mas não resolveu o problema, não estou vendo resolver o problema, não estou vendo anúncio de dinheiro para cidades, não estou vendo anúncio de dinheiro para os estados, não estou vendo uma força-tarefa para a gente combater um mosquito. O presidente está devagar pra caramba. Vambora, presidente, vamos bater as asas aí. Vamos ver se faz alguma coisa. Importante dizer que a gente... E aqui, desculpa, Danilo. Fique à vontade. E se o Lula pegar dengue, meu? Se o Lula pegar dengue, eu não sei não se ele sobrevive não, porque o homem já tá meio... É terrível. Capenga. É um negócio louco. Então vamos tomar cuidado aí. É uma dor insuportável. Insuportável. Enfim. E eu conversei com uma pessoa que trabalha num posto de saúde, falou que não tem. Não tem. São Paulo é uma cidade que tem sempre muitos casos de tudo, é a maior cidade do Brasil. Lógico. Né? Então tem a maior quantidade de casos de dengue.
E falou que não Danilo, tem vacina. mudando um pouco de assunto, mas quero te fazer uma pergunta, se você me permite aqui, fazer Fica à só uma vontade. pequena mudança, já entrando na outra pauta que eu tô lendo aqui. Eu soube que você estava anteontem em Brasília. Uhum. Anteontem em Brasília, Anteontem foi quarta-feira, sim. isso, o Partido dos Trabalhadores comemorou 44 anos. Aí você me responde porque a audiência quer saber. Você foi na festa do PT? Eu não fui convidado, sabe por quê? Faltou. Porque você sabe aquele bordão? Você é trabalhador. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, não se aplica ao Partido dos Não, Trabalhadores, tá? Lá em Brasília tava rolando um petit comitê, né? Ué, já vamos pra próxima então, né, Ricardo? Já embica aí. Já teve lá uma comemoração do partido. Engraçado aqui que lá em 2019, 2020, 2021, enquanto nós tínhamos mortes por conta do Covid, teve, acho que um episódio que o Bolsonaro estava de jet ski e o pessoal falou, o pessoal tá morrendo e você tá andando de jet ski. Nós estamos todo mundo com dengue, 2 milhões, já é 1% da população brasileira, sem contar os casos não notificados, e o povo comemorando aí partido. Você me permite só corrigir. O povo, eu não tenho tanta certeza que seja o povo, porque tu viu o preço do convite, do Olha, ingresso? se liga, de R$350, então aí a gente tá falando aí de 25% do salário mínimo, a R$20 mil. Então, você quisesse participar dessa festa estranha com gente esquisita, você tinha que desembolsar esse dinheirinho aí pra tirar uma foto. Aí, com certeza, tinha os tiers, né? Você paga R$20 mil, você paga 350, Você tem vem aí no direito bonequinho de papelão. a tirar a foto com esse papelão aqui. Se você pagasse os 20, talvez você pudesse apertar a mão de alguém. Engraçado que não sei se foi ano passado ou ano antepassado, que foi praticamente a mesma coisa. E aí teve uma galera que pagou 20 mil pra dar aquele aperto. Deixa no vácuo não. Aí, pra dar aquele aperto. E o homem não foi. Mas agora o homem foi. Agora ele Agora o foi. homem deve ter dado uma... Ô, presidente, vintão, pô. Tem que estar lá, pô. Ele foi e aproveitou para comentar sobre Gaza mais uma vez. E o caso do jogador Daniel Alves. Perdidaço. Até porque o momento, naquele instante, o que estava mais em evidência era outro jogador. Mas enfim, para você estar lá nessa festa, tinha que desembolsar um dinheirinho aí. Mesmo que o ingresso mais barato, um trabalhador não ia conseguir. Era a minha despender. pergunta. O partido não é dos trabalhadores, é o trabalhador comum brasileiro. Pagar R$350 para estar numa festa política? Não vai. E outra pergunta, um questionamento, não é nenhuma pergunta, é uma dúvida que eu tenho, porque eu sou do meio político, né? Você vai pagar R$20 mil para ir num evento, o que você quer? A justificativa deles é o seguinte: é uma doação pro partido. Entendi. Entendeu? Você está ajudando a causa partidária. Causa operária. Então, independentemente de quanto você pagasse, você estava ajudando o financiamento do partido, que, diga de passagem, é o segundo maior. Então, é o segundo maior fundo eleitoral, o segundo maior fundo partidário. Né? E eu tenho certeza aqui que não, esse dinheiro aqui fez cócega no orçamento deles. Mas era isso, a justificativa verdadeira de que você estava fazendo uma doação. Mas a real é o que, Ricardo Rous? Gente, pelo amor de Deus, pagar R$20 mil pra você estar perto de um ministro como o Haddad, ministro da Economia, do presidente da República, da primeira-dama, você quer influência, chama tráfico de influência. Você está pagando para estar num ambiente onde tem pessoas poderosas que podem te comprar um sofá de R$60 mil, te comprar essas coisas aí, pô. Ou conseguir uma licitação. Ou conseguir uma licitaçãozinha qualquer, enfim, ou conseguir um perdão, tudo bem que não é no executivo, mas o trânsito é o trânsito. Conseguir o perdão de uma dívida aí da Lava Jato, tá todo mundo sendo perdoado, né? Enfim. Ninguém paga R$20 mil para doar. Quem quer doar nem vai, doa no período eleitoral, no pré-eleitoral. Isso acontece mesmo. Os partidos, as pessoas acabam doando. Mas para ir na festa ali, você doou 20 mil, realmente tem a areazinha mais VIP dos que doaram 20 mil, onde o ministro vai lá, o ministro XYZ, dá uma mão, aperta a mão, bate um papo, tira uma foto, afinal de contas, aquela pessoa, né, pagou R$20 mil para estar ali. Enfim, sigamos aí. 500 convites foram disponibilizados e vendidos. Então, é um dinheirinho aí. Um dinheirinho aí, viu, galera? Só pra avisar. De Fácil novo, não sendo, né? Esse país é difícil, rapaz. Sendo declarado pra Justiça Eleitoral, esse dinheiro aí é totalmente ilícito, tá? Mas se é o Partido dos Trabalhadores,
esperava-se que os trabalhadores também fossem convidados. Eu esperava que fosse uma festa para os trabalhadores. Não esperava nada, porque eu não sou do PT, não tô, né? Sou trabalhador, mas não me enquadro aí nessa trupe aí mais à esquerda, não. Mas no mínimo que os trabalhadores que acreditam na sigla, realmente, o pessoal e tal, tivesse a oportunidade de estar no mesmo espaço e celebrar com os líderes da legenda, que já chegou tantas vezes ao poder, acho que a 5ª vez que sobe o palácio, enfim, como legenda partidária deles, no mínimo fazer uma festa para os trabalhadores. Sem contar o seguinte, eu não sou um usuário do Twitter de ficar falando, mas eu observo. E aí eu vejo o Você é um pessoal... voyeur do Exatamente, Twitter. eu fico ali só de olho. E aí eu vejo as problematizações. E uma das problematizações foi uma foto dali da cúpula, que a maioria era homem, branco e hétero. Então, Homem branco que hétero não temos tanta certeza, né? Vamos pular essa parte. então todo mundo questionando aí a questão da representatividade de um partido que tanto grita com isso. Será que só vale lá para baixo? E a parte de cima também não é necessário aí você ter comandos? O show de mulheres, narrativas que o PT dá é maravilhoso. Mas eles são experts nisso aí, eu não posso negar. É. Mas eu vou falar para você, lá em Brasília não tava muito... Foi realmente o petit comitê, viu, Ricardo? Não. Foi só um Apesar de que negocinho. Brasília tinha gente pra caramba, né? Todo mundo queria um petizinho desse aí. Exatamente. Bem, também em Brasília... Eu tô aqui disseram dando que você risada, também tá- tô lendo a outra pauta aqui, já tô dando risada aqui, vai lá. Enquanto tava acontecendo essa festa estranha com gente esquisita, eu me perdi aqui, onde é que eu tô, Jesus? Aqui. Você tá na sessão de Pronto. julgamento. Enquanto nós estávamos nessa festa estranha aí, tava acontecendo uma outra sessão de julgamento com pessoas de bom humor. Eu gosto de pessoas de bom humor, Eu também. né? Mas eu só acho que tudo há momento E momento. local e momento. Na sessão de julgamento ali, o ministro Dias Toffoli disse o seguinte: as argumentações do ministro Flávio, com a experiência que ele tem na vida pública, é muito grande. Só não é maior que ele. Aí o Dino, em tom de brincadeira, rebateu: peço providências ao Procurador-Geral da República. Acho que há indícios de um crime de ação penal pública, viu, doutor? Dizendo pra ele que gordofobia é crime, né? Mas eles são ministros, eles são inatingíveis, são seres eternos, supremos, né? seres supremos, cuja a nossa não supremidade não nos permite De compreender. jeito nenhum. Não é verdade? Então, A questão é, nós pagamos pra ficar de piadinha lá no Supremo? Não sei. Eu acho que não. Talvez no livro do Ricardo Ross você vai ver que não é pra isso. não que pagamos esses para agentes isso, sem públicos dúvida nenhuma. são pagos. Até porque nós... Mas se a algum- piadinha foi boa, viu? Dias Toffoli, o bom humor é sempre bacana. Se alguma outra pessoa repetir essa piada Cadeia. em face do nosso excelentíssimo senhor Dino, cadeia ou pelo menos um processo aí. Não tô defendendo ninguém, mas acho que o Monark chamou ele de G e ele levou um processo aí, alguma representação em algum local. É provável que tenha levado, sim. Realmente está difícil. Hoje a gente não sabe muito o que pode falar, a gente brinca. O Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, pode brincar, ele tá lá na turminha, tá tudo certo. Nós é que não podemos, né? Não sei nem se brincar, falar algumas verdades que aos olhos saltam, mas não podemos dizer, porque muitas vezes o simples fato de nós mortais falarmos, né, pode dar uma dor de cabeça pra gente. A gente não tem um foro de prerrogativa de função conhecido como Isso, foro privilegiado. privilegiado, não temos nada, mas eu assisti Família Dinossauro. Não tem nada a ver com o tema, mas eu assisti, tá? Só pra constar, era da minha geração. Gente, penúltima notícia aqui, tá? Que tá saindo hoje, dia 22, dê uma olhadinha, uma conferida. Vocês já ouviram falar aqui do projeto de Saidinha um monte de vezes. O que acontece passou no Senado, foi pra Câmara e agora foi aprovado por unanimidade, Ricardo Ross? Pô, Danilo, eu vou gaguejar aqui. Foi e não foi, né? Isso. Não foi, mas foi. Essa é a resumo Como é que bom. é e não é? Me explica. Vou lhe explicar, até porque nós estávamos lá na cara do gol. O projeto foi votado, há sempre para colocar em pauta um projeto, quem coloca é a mesa diretora da Câmara, no caso o presidente da Câmara dos Deputados, o Lira. Ele tem uma conversa com um grupo que é chamado de Colégio de Líderes. E ali se decide mais ou menos o que vai pôr em pauta, não vai. Ele sente o termômetro da casa através do Colégio de Líderes. O que há consenso, o que não há consenso. Por isso normalmente se fala, vai aprovar, tem clima, não tem clima. O que eles falam é isso. O Lira fez um acordão no Colégio de Líderes para aprovar. Nesse acordo, apenas o PSOL era contrário.
Então abriu a discussão do projeto. Os líderes foram lá discutir, falar o que achavam do projeto que acaba com a saidinha de presos, ok? Esse projeto, o PSOL em especial, falou contra, seus deputados falaram contra o projeto, deram um monte de justificativa, a maioria furada, mas deram um posicionamento muito forte contra o projeto de lei. O Arthur Lira deixou todos falarem, abriu a votação do projeto. O PSOL orientou na votação pela obstrução, para que fosse obstruída a pauta. E todos os outros partidos votaram pela aprovação do projeto. E o Arthur Lira então falou, aprovado com a obstrução. Aí o PSOL pediu a palavra de novo, especialmente a deputada Talíria Petroni, e uma das que mais falaram em nome do PSOL contra o projeto. Presidente, houve aqui uma rediscussão na bancada do PSOL e agora o PSOL vota assim. Houve um equívoco aqui Houve no um PSOL, equívoco. Na verdade, nós queríamos votar sim. Mas detalhe, o projeto já tinha sido aprovado. Tanto que o Lira faz assim um movimento com a cabeça, como quem diz, Tipo, já agora... foi. Aí ele falou, ok, projeto aprovado por unanimidade, ou seja, o PSOL foi englobado entre os partidos que votaram a favor da aprovação do projeto pelo fim da saidinha, mesmo sendo o partido que obstruiu, orientou pela obstrução e que defendeu voto contra o tempo inteiro do dia de ontem. Enfim, por que alguém faria isso, Ricardo? Ah, eleição, doutor. Já tá todo mundo. Eu mesmo já gravei um vídeo aí, acho que você chegou a ver, falando que eles falam uma coisa e fazem outra. Lá atrás, nós já tivemos votação, porque esse projeto foi votado na Câmara, foi pro Senado, o Senado votou e o Senado fez uma modificação. Quando o Senado modifica, ele volta para a Câmara. Porque ele já foi aprovado na Câmara em 2022 sem o voto do PSOL. Sem o voto, só que pegou mal. Pegou mal. Aqui em São Paulo, na capital do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, o PSOL tem um candidato a prefeito, que é Guilherme Boulos, e tá aí entre primeiro e segundo nas pesquisas, com possibilidade de se tornar prefeito da cidade de São Paulo. Meu Deus do céu, vamos orar. Pode orar aqui no programa? Claro, pode. Que isso não aconteça. Mas pegou mal lá atrás eles não terem votado. Então agora, para não ficar ruim, eles tentaram. Quando viu que já havia perdido a votação, mudaram, porque aí eles vão dizer que eles também foram favoráveis, e ninguém vai dizer que eles defendem bandido, nem nada disso. Então, por uma questão eleitoral, o projeto foi aprovado por unanimidade. Mas nós que estávamos lá, vimos, e é possível você encontrar o vídeo aí na TV Câmara. Eu vou tentar lembrar. Se eu lembrar, vocês vão ver agora. O PSOL está em obstrução porque, embora haja uma melhoria, uma redução de danos do Senado, há também, lamentavelmente, uma tentativa de acabar com as saídas temporárias com falsos argumentos. Aprovados contra o voto do PSOL. Nós gostaríamos de registrar que o pessoal Sociedade de Lei do Brasil. Não, calma, eu tenho que declarar o resultado, eu só quero entender a posição do partido de Vossa Excelência, depois Vossa Excelência. Então o pessoal está em obstrução, o requerimento foi aprovado. Presidente, nós vamos. Eu vou lhe dar o tempo, deputado Derrito. Deputado Sanderson, por favor. Se eu for agora pegar o depoimento de todo mundo. É só uma correção para registrar em ata. O PSOL é sim, não obstrução. Que fique registrado sim do PSOL. Obrigada, presidente. Presidente, foi um equívoco aqui da bancada. Nós rediscutimos. Que fique registrado, por gentileza, presidente. Então foi aprovado por unanimidade em votação simbólica. O Lira fazendo uma cara e toda a fala do que nós aqui ilustramos para vocês, real lá no Congresso Nacional, dessa, não vou chamar de fake news, mas enfim, dessa encenação teatral de parte dos parlamentares do PSOL. A outra coisa, fica aqui a meu repúdio, que é assim, mais perigosa do que as notas de repúdio que a gente vê por aí, muito importante. Estão fechando a galeria da Câmara, viu, gente? Não estão deixando a galera entrar na Câmara. E quando você tem a... Não estou falando para entrar no plenário para ficar do lado do deputado, não, tá? Okay. Mas existe como se fosse uma arquibancada. Imagina que ali embaixo, onde ficam os deputados, é o campo, e tem uma arquibancada para a população ficar. Eu estava conversando com um funcionário, o pessoal falou... Ninguém tá abrindo, não. Pelo que o funcionário falou, nessa gestão do Lira, que depende do presidente da casa, se libera as galerias para as pessoas, as galerias da Casa do Povo, para o povo assistir as votações que estão lá acontecendo. Parece que nessa presidência não tem sido praxe liberar, não. Estão votando ali
do jeito que sem a população ver. É óbvio que tem a TV Câmara, é óbvio que a gente fica sabendo das notícias depois, mas para quem pode estar lá fazendo pressão, seria, na minha opinião, um mínimo do cidadão, pagador de impostos, pagador de toda essa estrutura, poder fazer caso quisesse. Ah, é porque tem pressão. Para isso. Mas não quer pressão, não seja político, pô. Nós tivemos, por exemplo, o caso da Sabesp, aqui em São Paulo, na Assembleia, e a gente viu lá todos os sindicatos possíveis fazendo a maior pressão. Quebrando, inclusive. Pressão. Quebrando. Esquecendo essa parte, mas eles estavam lá fazendo Sim. pressão e é totalmente lícito isso. Sim. Você pode falar violência é outra coisa. Mas você ali protestar, botar pressão no deputado que são seus funcionários, pô, totalmente lícito. Mas pelo que eu ouvi, a moça falou, olha, ultimamente tá pegando os casos mais polêmicos aí, não tá tendo a liberação para entrar lá não. Eu queria gravar um Rios específico lá para trazer aqui pro canal. Eu ia estar lá em cima na arquibancada, né, falando sobre os deputados, não pude. Fica aí, portanto, o meu repúdio. Voltando pro assunto aqui, depois de tudo isso, tirando as polêmicas que nós já falamos, o Lula reclamou o seguinte, como sim, foi aprovado por unanimidade. Isso quer dizer que toda a base Da esquerda votou a favor. do governo, inclusive o próprio Partido dos Trabalhadores, votou sim. E agora todas as atenções estão olhando para a cara dele no seguinte, e aí, vai vetar ou não? Caso ele vete, vai fazer com que a base dele fique feliz. Se ele vetar, né, ele vai ficar com a base feliz, porém o resto da sociedade vai falar, ô meu amigo, qual foi? E se ele não vetar, a base dele vai falar, ô presidente, como é que você deixa aí? Então ele está reclamando que botaram essa bomba na mão dele. Nesse momento, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já está escrevendo uma justificativa jurídica para sanção do presidente. Porque a discussão é que a grande parte da população tem uma sensação de insegurança muito grande. E nós sabemos que uma parcela dessas pessoas, que seja pequena, média, não importa, que voltam, que tem a saidinha, cometem novos crimes, não voltam para as cadeias e tudo mais. Então a população não aguenta mais. Então por isso houve a pressão imensa, até a base da esquerda votou pelo sim, mesmo defendendo o não. No final pediu para votar pelo sim. Então o presidente vetar isso é um desgaste imenso na imagem dele, no momento onde ele não pode ter esse desgaste. Então é melhor ele dizer, olha, o Congresso é soberano, Congresso é soberano, eu não tenho nada a ver com o Congresso, teoricamente não tem mesmo, porque executivo é uma coisa, legislativo é outra, mas a gente sabe que no jogo, na realpolitik, uma coisa se conecta à outra, ele tem a base dele, o partido dele, e ele acaba sancionando, botando a culpa no Congresso. O Congresso é soberano, o Congresso aprovou por unanimidade, então eu não posso vetar um negócio desse. Pode, mas não vai. Exatamente. Sem contar que ele vetando, volta para a Câmara, é isso? E lá tem uma nova votação, então pode ser de novo uma derrubada de veto, Vai ser, Danilo, vergonhoso para a presidência, então... Se ele vetar, não, vai né? ter a derrubada do veto, sim ou com certeza, porque aí é uma questão de honra para casa, aí mexe com o brio dos deputados que, por unanimidade, aprovaram uma lei, um presidente, uma única pessoa veta, vai ter a derrubada. A palavra final é do Congresso, importante que você compreenda isso. A palavra final no que diz respeito à criação da legislação no Brasil é do Congresso Nacional. Então, mesmo que o presidente tenha o poder de veto, o Congresso tem o poder de derrubar esse veto e o próprio Congresso promulgar a lei. Então fica muito isso ruim. Em países sérios, porque ano passado, eu lembro de um caso que houve um veto do que era mesmo, Jesus Cristo? Folha de pagamento, o que era? Que foi, teve um rei... Eu tô velho já, gente, meus cabelos brancos aqui. O que você quer dizer. Mas era a folha de pagamento ia ser reonerada, desoneração da folha de pagamento, uma lei foi votada no Congresso Nacional, o Lula vetou, voltou pro Congresso, o Congresso falou, vai ser sim. E aí depois o Lula também apresentou uma MP dizendo, não vai ser não. Entendi, então, a remuneração de 17 setores da economia, entendi o que você falou. Mas você vê, mesmo... Até essa parte aí, eu não sei se é assim que funciona no Brasil, não. Ok, mas apesar da medida provisória, que ela não teve validade imediata, até agora está sendo discutido, o Congresso não gostou, começou a pressionar de outra maneira, a troca de força entre os poderes é muito grande. E a medida provisória já foi retirada, já caiu, ou seja, o Congresso tem um poder imenso, e se o presidente peitar o Congresso assim, ele vai ter problemas gravíssimos. No ano eleitoral, é melhor não, numa popularidade em queda, é melhor não, com um monte de pedido de impeachment chegando lá, com a dengue crescendo, é melhor não, é melhor não. Pois é. Eu acho que vai, presidente, presidente,
Só pra gente ter assunto depois. Mas, de novo, deixar esse problema na sua mão. É exatamente isso a presidência da República. Quem se sujeita a ser presidente da República tem todos os ônus. Sim, lógico. Mas também tem todos os bônus. Mas tem um ônus. Mas também tem o ônus, dentre eles, você vetar ou não. Uma outra notícia muito rápida, eu digo muito rápida porque está acontecendo agora. Mauro Cid foi preso. Foi. Né? Houve uns De áudios novo. aí de que ele tava pistola com o ministro Alexandre de Moraes. Você sabe exatamente que vídeo que eu lembrei Sei. agora, né? O ministro... teve um vídeo do Alexandre de Moraes recebendo uma população indígena, representantes, e eles fazem lá, não sei se é uma cerimônia, uma encenação, vou tentar colocar aqui agora. Acho que é uma cerimônia. Mas toda vez que eu falo Alexandre de Moraes, eu lembro desse vídeo. De qualquer maneira, Mauro Cid tinha gravado um áudio aí, eu não sei se foi vazado, eu não sei. Tanto é que está acontecendo agora, por isso essa notícia. Mas de que ele foi... Não sei se isso também é uma armadilha feia, né? Vem aqui prestar um novo depoimento, você vai lá, sai preso. A legalidade disso aí fica para os meus colegas criminalistas, mas no resumo da semana passada, no resumo da semana seguinte, nós podemos trazer esse fato aqui com mais elucidação. Por agora, é isso que a gente tem a apresentar. That's all, folks. That's all, folks. Essa Bora. semana já chegou a sexta-feira e essas foram as notícias que mais repercutiram durante essa semana. Antes de fechar, só reforçar que todo mundo deve ter visto, o Robinho, ex-jogador do Santos, foi preso. Está lá em Tremembé, a chamada prisão dos famosos, onde ficaram pessoas com... Famosos, entre aspas, né? Cometeram um crime com grande repercussão pública, acabam ficando a chamada P2 Tremembé, interior de São Paulo. E eu fico puto porque já está dizendo lá a Constituição, não pode extraditar brasileiro, aí vai judicializa isso para perguntar, mas pode extraditar brasileiro? Não! Mas enfim, isso é judicializado, e aí decidiu que ele vai ficar aqui no Brasil e, portanto, vai cumprir a pena Ele já aqui foi no preso Brasil. ontem, já Ontem tá em caninha. já foi levado a cana e o Léo resgatou uma revista do Placar lá de trás, quando ele era jogador do Santos, escrito o seguinte: prenda-me se for capaz. Prendendo. Conseguiram. Parabéns aí para quem foi capaz. É. Tá? Acho que essas eram as notícias que valiam ser relembradas aqui. E você nos seguindo aqui terá, portanto, os sábados, nós gravamos nas sextas, e todos os sábados nós trazemos aqui para vocês o resumão de tudo que foi importante para que você fique por dentro. Porque a melhor arma contra a enganação é o que, Ricardo? A informação. A informação. E aí você não vai ser enganado Por ninguém, nem por políticos, principalmente. Exatamente. Eu sempre falo isso daqui porque o Ricardo é autor do livro Manual Básico. Que a não gente está nunca aqui, tem mas um na é mão, é isso. incrível. Mas Mas a gente tá fala por aí. sempre. Tem ali fácil, Kim, um livro do Ricardo, que tem um spoiler aí, vai receber um refresh. Isso, Né? é a segunda Está edição. passando um reboco no face do Ricardo aqui para ter uma segunda edição do livro Manual Básico Para não ser enganado por políticos, isso. E mais uma vez, se você estiver assistindo aqui Política do Bom Senso no canal do Ricardo, chama a gente no direct aí que você vai ganhar o e-book do livro para você ter várias informações e não ser mais enganado por político. E diga-se de passagem, no ano eleitoral no qual os políticos vêm com canto de sereia, Aquele papinho. é muito cômodo e conveniente você ter um manual de como não o ser. Exato. Certo, Ricardo Rous? Perfeito, é isso aí, doutor. Caso as pessoas queiram lhe acompanhar e ver, por exemplo, o vídeo que você gravou da saidinha, dentre outros, como é que faz? @Ricardo Rous Oficial em todas as redes. E se você também quiser ficar sabendo de tudo que acontece na rede social, da política nacional e internacional, também siga-nos aqui no Política do Bom Senso, aqui e no Instagram. Já estou falando, portanto, aqui no YouTube. Curte, compartilha, comenta, vê se o sininho está ativado, porque toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai falar Política do Bom Senso ou Ricardo Rous trouxe um vídeo novo. E aí você fica por dentro de tudo que acontece no cenário político. É isso. É isso, Ricardo Rous? Perfeitamente. É isso, Kim? Sim. Então, para você que ficou nos aguentando até agora, muito obrigado. Você realmente é da hora. E eu agradeço a sua audiência aqui. Curta, compartilhe, comenta. E é isso aí. Gente, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.